bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade, da cidade de Salto. Peço para que vocês se inscrevam, dê o seu like, ative o sininho aí da notificação para receber, né, os futuros vídeos, tá bom? E hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar conversando aqui com a minha filha de santo, Amanda. No último vídeo eu trouxe o meu roxinol para cantar, né? E como eu disse, ela tem um canto diferente por ela ter estudado. Que motivo de música que você estudou? Estudei canto lírico. Canto lírico. Então ela tem essa voz bem afinada, que no começo, assim, quando ela começava a cantar, a gente parava. Não dava para a galera acompanhar, entendeu? O terreiro não acompanhava, porque a voz dela se destacava de um jeito. Chegou um tempo que a gente estava atrapalhando ela, né? Porque a gente pedia para ela dar uma diminuída no tom, mas não consegue, né? Ela se preparou para isso, né? Então a gente vai estar conversando. Ela, Amanda, é uma das filhas que está com a mãe desde o começo. Quando eu falo desde o começo, gente, foi antes da mãe virar a mãe Renata. Até então eu só era a cigana que tinha um espaço, né? Que podia auxiliar os médios. Até então era só isso. E no fundo foi amizade, virou companheirismo, virou respeito e virou... Porque eu falo que entre pai de santo, mãe e os filhos, é isso que tem que ter. Não tem que haver o medo, não tem que ocorrer a ameaça. Eu acho que isso acaba fazendo com que o trabalho espiritual não flua da forma como tem que fluir. E não existe aprendizado, existe medo, e quando a gente tem medo a gente não aprende, existe um bloqueio aí. Pode ver que a maioria dos nossos bloqueios foi causado por quê? Por medo. Então o medo não é uma forma da gente tratar os nossos filhos de santo. Uma coisa que lá no começo eu trabalhei muito com eles foi até a questão de ficar na assistência, porque até então eles achavam que ficar na assistência era castigo. E na verdade não. Se um filho meu chega e eu percebo que não está bem, que houve algumas questões dentro da vida pessoal deles, eu me meto, gente, me meto. Confesso. Mas eu me meto num bom sentido. Eu não vou atrás deles me meter na vida deles. Eu falo que a nossa amizade, a nossa união é tanta que quando eles pensam em alguém que possa auxiliar de alguma forma, não só na vida espiritual, não, eu estou falando em tudo, é a vida familiar, é a vida de relacionamento. Então quando eles acham que eu posso ter alguma palavra para acolher, para ajudar, eles procuram a mãe. E eu deixo essa porta aberta. E tem pai e tem mãe de santo que não, que acha assim, é fácil o filho vir no terreiro, no dia do trabalho, ou vir quando o pai de santo acha que é interessante para ele, né? Fazer as limpezas, ajudar em obrigações, mas e o resto? Será que é só isso que eles precisam? Eu acho que estar em equilíbrio espiritual é acima de tudo, porém a gente também tem que trazer alguma forma dos outros equilíbrios. É o equilíbrio psicológico, é o equilíbrio emocional. Isso também faz parte dos aprendizados de um pai e de uma mãe de santo. Levar esse acalento, esse aconchego para os filhos também. E aqui eu falo que, se depender da mãe, eles têm isso. Então a gente sempre conversa sobre tudo, independente do assunto, gente. Isso a gente deixa tudo muito claro aqui, tá bom? Então agora a Amandinha vai falar um pouquinho dela, que a entrevista é dela, né? A mãe não para de falar, não é verdade? Fala um pouquinho da gente, Amandinha. Então, eu conheci a Umbanda há alguns anos, através de um trabalho que foi realizado na casa que eu morava. E foram alguns médios, o pai de santo do terreiro que eu frequentava. Até então eu frequentava um centro kardecista. Aí foi realizado esse trabalho e daí eu me encantei pela Umbanda, me encantei com aquela energia, sabe? Porque eu sentia um vazio dentro do centro kardecista, eu não sentia que era mais ali que eu queria estar. E quando eu vi aquele trabalho, eu vi aquela energia, eu via as risadas, tudo, nossa, aquilo me encantou, a forma que foi realizado. E aí desde então, eu comecei a ir nesse terreiro. E depois de alguns acontecidos, tudo, eu me desliguei dessa casa, né, aqui em Itu, e conheci a mãe Renata através da Eliana, que também frequenta aqui a casa, que é a Cambone da mãe, que ela então passou o telefone da mãe Renata para a gente se cuidar, se equilibrar, que até então estava com bastante desequilíbrio. Aí eu conheci a mãe Renata. Que até então era Renata, viu, gente? Era Renata. 20 anos aí trabalhando sozinha, quietinha e sempre auxiliando justamente médios. Porque lá nos meus vídeos passados, lá no começo, quando eu falo um pouquinho da minha caminhada, é justamente eu falo que uma das minhas missões, eu acho que tem a ver com essa questão de auxiliar os médios.
Por quê? Porque eu lá atrás, com tudo que eu passei, eu não tive quem me acolhesse, eu não tive quem me orientasse, além das entidades, que foram eles que me fizeram a ser o que eu sou hoje. E quando a Amanda fala, né, a Umbanda preencheu, eu falo que já existia dentro dela. O nosso espírito, ele sempre sabe qual é o nosso caminho. E a partir daí, quando ela se deparou com aquela sessão ali acontecendo de descarrego, de limpeza, e se encantou pela Umbanda, foi a sementinha sendo germinada a partir daquele momento. Então, quer dizer, ela já estava no kardecismo, mas viu que ali valeu a pena, porque tudo é um aprendizado. O terreiro que ela estava, antes da gente abrir o nosso, né, porque a Amandinha foi uma das que ajudou a gente a fundar a TUC, né? Então, antes disso, também foi muito válido tudo que ela aprendeu ali. E quando a gente deixa, né, as coisas acontecer naturalmente, sem a gente, homem, colocar a mão... Por que eu estou falando isso? Porque a Amanda foi uma das filhas que... existiam muitas questões emocionais, né, para a gente poder trabalhar, uma ansiedade muito grande. Então, a partir do momento que a gente se encontrou e que eu vi que aqueles 11 médios que estavam ali comigo tinham a mesma história, a gente tentou ajudá-los de alguma forma. Então era o quê? Eu entendi que a minha missão era auxiliar os médios. Então o que eu pensei ali? Eu falei, então tá, então já que é para ajudar, então a gente vai ajudar, a gente vai equilibrar e depois cada um vai procurar a sua casa para trabalhar, né? A Amanda foi uma das que insistiu para a mãe virar a mãe Renata. Toda semana, na cama dela. Eu ainda pedi para fazer curso em outro lugar, porque eu estava com um problema que eu contei nos vídeos passados o que aconteceu. E aí eu tive até colegas, pai de santos, que disseram que eu era louca em estar assumindo essa responsabilidade desses 11 médios, da forma como eles chegaram até mim. E eu não tenho medo disso não, gente. Eu falo que quando a gente é médio, a gente tem que confiar, não na gente, a gente tem que confiar naqueles que nos acompanham. Então, eu sempre confiei muito por ver, por conversar, por saber tudo que as entidades fizeram na minha vida, eu sempre confiei muito neles. Então, eu sabia que se aquela turma, se aquela galerinha estava ali na minha frente e a gente tinha um trabalho para fazer, é porque eu confiava neles. Eu me entreguei e permiti que acontecesse, tanto que estamos aqui hoje. A Amanda, ela é casada também com o meu filho de santo. Que até então, quando eles chegaram até mim, ele também é um dos filhos que tinha problema, quando eles chegaram até mim, não existia ainda um relacionamento entre os dois. E aí eu sempre não permitindo que ele se relacionasse com ninguém, porque a cigana já tinha me mostrado qual seria o caminho dos dois. E por fim, de casamento, vocês estão quanto tempo junto? 4 anos e meio. Tá vendo? Então, e a questão relacionamento para você, né, Mandinha, era uma coisa mais complicada, né? Sim. Então, assim, o que a Umbanda trouxe para você, a partir do momento que você conheceu a Umbanda? Firmeza, equilíbrio. Na realidade, a Umbanda, as entidades, os orixás, são a sustentação da minha caminhada. Eles permitem que eu consiga caminhar cada dia melhor. Por quê? Porque eu tenho eles do meu lado para sentir, para aprender, para orientar, a mãe Renata para orientar, para ajudar, porque não é aquele tipo de pai de santo, de mãe de santo que não divide o conhecimento, pelo contrário, é uma pessoa que nos ajuda, que nos ensina a cada dia, que explica o porquê de cada coisa, o porquê de cada erva, o porquê de cada oferenda, sabe? Então a gente tem muita ajuda da mãe, então a gente tenta a cada dia ser um ser humano melhor. É isso que a Umbanda faz comigo. Eu tento ser um ser humano melhor a cada dia, porque a Umbanda é a sustentação da minha vida, é o pilar, é o amor da minha vida. E é isso mesmo, e é como eu falei em alguns vídeos aí, quando eu falo que não teria mãe de santo se eu não tivesse filho, não teria mãe Renata se não fossem os filhos. Então, é um companheirismo mesmo, é uma união. Então, eu vou até um determinado momento com eles e eles sempre vieram de encontro a mim. Mas por quê? Porque eles acreditaram, eles confiaram, eles tiveram fé, eles renovaram a fé deles. Porque eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis que acontece dentro da nossa religião, quando a gente se sente
enganados de alguma forma, né? Quando algo que a gente confia, que a gente acredita, não dá certo, e a partir do momento que a gente tenta começar de novo, essa é a parte mais difícil, é o recuperar essa fé, porque a gente acha que tudo vai ser assim, que a religião é aquilo, né? Mas eles não, eles se deram a oportunidade, eles tiveram fé de realmente confiar e acreditar e seguir a caminhada deles em frente. Tanto é que hoje, depois de 7 anos aí, a gente está todo mundo aqui junto, todo mundo reunido e fazendo um trabalho. E é onde eu falo que na nossa casa a gente quase não tem não existe uma rotatividade de filho, porque até mesmo que eu tenho um lema aqui, você entrou desde o desenvolvimento. Se você estiver aqui na casa, a gente trabalhando, desenvolvendo, a mãe faz de tudo, gente. Não é porque é uma filha de santo que está aqui, a mãe não está conversando sozinha, eu faço o possível, muitas vezes já fiz o impossível, eu já chorei muito por causa de filho de santo. Então, a única coisa que faz parte da mãe Renata, a única lei que a mãe Renata colocou, né, foi realmente, eu pedi autorização para as entidades que a partir do momento que alguém saísse do nosso trabalho, não entraria mais. Mas não é porque a mãe é ruim, não é porque a mãe é orgulhosa, não é por causa nada disso. É porque se não deu certo uma vez, com tudo que eu tentei fazer, me desdobrar mesmo, porque eu não acho legal essa rotatividade, não foi bom para algumas pessoas. Então, se não foi bom, e eu fiquei sofrendo por isso, porque muitas vezes a entidade quer ficar e a pessoa não quer ficar. A pessoa se encanta com outro lugar, ou simplesmente a pessoa, ao invés de estar preocupado com o seu trabalho, o que está fazendo aqui, está preocupado com o que os irmãos estão fazendo. E aí começa a enxergar coisas, né, que muitas vezes é até fantasiosa. Então, a partir daí, atrapalha a caminhada. E aí é onde, então, se você não está preocupado com o seu trabalho, realmente você não tem que estar numa casa. Porque quando nós estamos numa corrente, quando nós estamos fazendo um trabalho, a gente tem que se preocupar com aquilo que nós estamos fazendo, com a nossa vida. E foi o que a Amanda fez desde o começo. Ela estava preocupada com a vida dela. E a partir do momento que ela se entregou, principalmente no momento mais difícil, né, que foi quando a gente se conheceu, de quando a gente se conheceu até a gente abrir a nossa casa, foram 6 meses ou 7 meses no total, até a mãe poder conhecer todos esses filhos, né, que até então, como eu disse, não eram filhos, conhecer a história de cada um, juntar todo mundo para conversar. A mãe acabou ficando doente, foram 4 meses aí de cama, aonde acabou interrompendo, né, esse nosso trabalho, entre aspas, viu, gente? Porque toda terça-feira, que é o dia que a gente tinha reservado para a gente se reunir, para estudar, para conversar, estavam todos eles no meu quarto, na beira da minha cama, porque eu não estava andando. Então, eles mantiveram esse contato. Então, olha, a perseverança deles naquele momento. Era muito mais fácil, a forma como eu estava naquele momento, era muito mais fácil cada um deles ter procurado outra pessoa, ter seguido o seu caminho. E não, eles preferiam estar o quê? Reunido nessa terça-feira, fazer um café na minha casa, me levava na cama, aí todo mundo descobriu que eu adoro um café com leite. Na casa de qualquer um que eu vou, ter café com leite? Quero café com leite. Fazer um aprendizado a cada semana, uma palavra nova a cada semana. E aí, e sem perceber, a gente acabou descobrindo que ali era um desenvolvimento. Sim. Nós já estávamos nos desenvolvendo, já existia Tuque no espírito, e a gente estava sendo preparado realmente para formar ela no físico. E o que mais você tem para dizer para a gente aí sobre a Umbanda? Então, como a mãe disse, a nossa fé, ela foi, como que é a palavra que eu vou falar? Que a mãe citou? Craquelada, na verdade. A gente teve uns altos e baixos, né? Desacreditamos das pessoas, né? Então a mãe fez com que a fé, ela revivesse dentro de nós. Então a gente voltou a acreditar na Umbanda, voltamos a acreditar nas pessoas. Sabe, então, e tudo com muito amor, muito carinho, muito cuidado, mesmo com os puxões de orelha, sempre com muito cuidado nas palavras, e tanto, que acho que é o mais importante para nós, que a gente não consegue chamar ela de Renata mais, nem eu, nem o meu esposo, é mãe Renata, a gente não consegue mais chamar ela de Renata, porque criou um laço para a vida inteira.
E se Oxalá permitir, ela vai aguentar a gente a vida inteira. Que assim seja. Mas é onde eu falei no começo do vídeo. Então, eu não estou com os filhos só aqui dentro do terreiro. Eu também estou com os filhos lá fora. Uns eu tenho mais contato, porque assim, o contato da mãe, justamente por eu ser a mãe de santo, depende muito mais da outra pessoa me permitir estar na vida deles também. Então, às vezes eu tenho mais contato com uns, menos com os outros, mas assim, todos eles sabem que qualquer coisa que venha acontecer e eles vierem me procurar, eu estou sempre ali disposta para realmente poder pelo menos ouvir o que eles precisam, o que eles têm para dizer. O resto, como toda mãe faz, é pedir para o nosso Pai Oxalá, pedir para os orixás, as entidades, realmente que mostrem um caminho, uma solução de acordo com a situação de cada problema, situação de cada momento. Então, a mãe sempre está falando aqui da casa da Tuque e hoje eu trouxe alguém para falar desse trabalho, que foi um trabalho, não foi fácil a gente chegar onde a gente chegou, a gente ainda quer chegar mais, porque com a pandemia a gente descobriu que a nossa casa hoje está pequena. Porque se nossa casa fosse abrir, a gente não caberia a quantidade de pessoas que já frequentavam, mas as que começaram a frequentar na pandemia, junto com essas que estão esperando também para conhecer a casa. Então eu falo que assim, e sem ansiedade, porque eu falo que as entidades, os orixás, Deus acima de tudo, sempre está nos direcionando a nos encontrar. E isso eu não estou falando que vai direcionar a mãe a encontrar um lugar maior, não. Eu estou falando que qualquer uma dessas pessoas que conhece o nosso trabalho, que quer conhecer o nosso trabalho, pode ter certeza que se aqui for o seu lugar, uma hora você vai cair aqui. Mas se não for também, se permita a ir em outro lugar de coração aberto. Porque todos os lugares têm muita coisa para nos ensinar. Não é a Mãe Renata, não é a casa da Mãe Renata, mas sim a Umbanda. Eu estou falando da Umbanda. Então hoje, todos os vídeos que a gente faz é também para deixar vocês cientes do que é um trabalho com responsabilidade. Então o mínimo que peço que vocês busquem é isso, pessoas que trabalhem com responsabilidade, tá bom? Mandinha, obrigada meu anjo, obrigada. Eu que agradeço, mãe. Oxalá abençoe. Sei que a hora e os compromissos e tudo mais, mas gratidão mesmo por estar aqui comigo, não só hoje, mas nessa caminhada toda, viu? Eu que agradeço por ter a senhora sempre na nossa caminhada. Se não fosse a senhora, não sei o que seria do nosso. Acho que a gente não estaria mais aqui. Gente, gratidão por ter acompanhado o nosso trabalho. Agora eu peço para que vocês que estão do outro lado possam compartilhar essa história, porque é uma história de vida. É uma pessoa que não conhecia a Umbanda, passou a conhecer e principalmente preencheu o vazio. E hoje o que mais existe são pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, mas isso por quê? Porque não se encontraram espiritualmente. A gente precisa hoje alimentar muito mais o nosso espírito. E tem muita gente aí sofrendo por falta desse alimento. Então vamos buscar. Passe esse vídeo para os seus amigos. Permitam que eles conheçam a história para justamente que se identifique e passe a buscar uma ajuda, tá bom? E aí aproveite, acompanhe a mãe aí nas redes sociais, tá bom? Que vai estar, hoje acho que vai estar desse lado, porque a Mandinha tá desse. Não, ele tá do lado da Amanda hoje, gente, não tá do lado da mãe, vai estar do lado da Amanda. Se inscrevam, curtam o nosso vídeo e compartilhem conforme eu falei, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, por terem ficado comigo até agora, falando de Umbanda, falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.